estimado Ivo, estamos retornando ao nosso segundo bloco, depois da banda Chapéu Preto, com o nosso estimado Ivo Vanderlinde, o senhor cooperativa. Nós vamos falar depois do lançamento, que é na próxima quinta-feira, dia 14, na Fundação Cultural. Vamos falar lá no final. Estimado, aqui no capítulo 2 diz o seguinte, ó, um apostolado além do tempo. Deus escreve reto por linhas tortas? Possivelmente. O que quer dizer com isso? Na verdade, eu, quando criança, estimulado pela minha família, eu fui para o seminário e realmente... É aquela história que você falou na abertura? Eu realmente queria ser padre. Queria ser padre. E queria ser missionário na África, onde a congregação tinha uma missão. Mas lá com os meus botões, não sei porque, eu imaginava que eu ia ser papa um dia. Sonhava em ser papa? É. E agora, quando saiu o Papa Francisco, eu vi que nós temos uma série de coisas em comum. Primeiro que o nome dele é Jorge. A minha fazendinha lá no Rio do Oeste era a Fazenda São Jorge. O meu sítio, onde eu moro em Itapema, é Sítio São Jorge. Os dois santos que ele mais venera é São Francisco de Assis e São Francisco Xavier. O patrono da igreja onde eu nasci, onde eu fui batizado, onde eu casei, é São Francisco Xavier. Ai, que coincidência. O meu avô, que foi professor lá no Pinheiral, 40 anos, era Pedro Francisco Pereira. E o padre que me levou para o seminário era o padre Chico, o padre Francisco Xavier. Então veja que nós temos uma série de coisas em comum. Você tem que ir a Roma passar isso para o Papa Chico, estimado. E eu estou com 73 anos, então é mais ou menos a idade dos papas. Mais ou menos a idade dos papas, é verdade. Né? E aqui diz ainda assim, ó, em função de você ter saído daí, deixado o seminário, enfim, buscou essa vida vitoriosa toda aí, diz aqui na página 30, perdemos um padre, ganhamos um líder. Sua missão estava para acontecer além dos templos. É verdade, né, Ivo? Além da igreja e dos templos, que foi muito importante, aquele início que não se conta aqui, até uma fotografia. Você está aqui com o Dom Tito Bus, olha só. Ainda no sentido religioso, o bispo benzendo as instalações da Cravil. Dom Tito Bus, está aqui, ó. Dom Tito Bus, que esse também tem história na Igreja Católica. Também é de lá, é lá do São Ludgero. São Ludgero também, né? É verdade, né? É verdade, é de lá. Estimado Vanderlinde, uma história ancestral. Vanderlinde, o nome é de origem holandesa. Embora os meus ancestrais vieram da Alemanha, mas a origem é holandesa. E o Vanderlinde, a pronúncia correta era Van der Linden. Linden, né? É. O Van é o prenome de nobreza na Holanda. E Linden é Lindenbaum, é a tilha, certo? O Vanderlinde é daquela árvore, né? Entende? Daquela árvore. É. Você sabe como é que era o primeiro nome de 13 tilhas? Dreitzenlinden. Linde é a tilha. 13 tilhas é Dreitzenlinden em alemão. Que é lá no meio oeste. É. Estimado, aqui tem muitas fotografias no livro, claro, família, filhos e, enfim, esposa, netos. Até o meu bisavô que veio da Alemanha está aí, né? Está aqui, né? Tem uma foto com mais de 100 anos. É, tem muitas fotografias aqui, tem uma foto aqui, você com um filho pequenininho aqui, ó. Esse é o meu... Que é o advogado? Esse é o advogado... Não, eu tenho 4 advogados filhos, mas esse é o advogado filho do segundo casamento, o Marcelo, que mora em Itapema. Itapema. Ele é advogado, é contador e é professor da Univale. Estimado, esse livro está muito ilustrado, Ivo. Desenha-se a saga do desbravador. Há uma realidade bem cultural nisso aí? Eu acho que a minha vida toda foi uma vida de enfrentamento e de desbravação mesmo. Não só desbravação de mata, que eu desbravei mata, onde eu comprei isso, era só mata. Só mata. A minha aliança de casamento rebentou no Cabo do Machado. E o cooperativismo foi uma forma de desbravar também. Outra coisa, a ida de um colono para a política é inédito. Na verdade, eu saí da Toca Grande em 70 e em 82 eu era deputado federal. Deputado federal, né? Quando eu disse que seria candidato a deputado federal, eu comecei
a trabalhar isso em 76 já. O pessoal gozava. Quando você estava na arena ainda? Sim. Na arena? No dia que me provocaram ou me chantagearam para eu me filiar à arena, nesse dia eu disse ao deputado Moacir Bertoli, está nascendo um político, eu sou candidato a deputado federal daqui 2 anos. E aí você foi para o PMDB? Aí não deixaram eu concorrer em 78. Pela arena? É. Aí depois acabou a Arena e MDB, vieram os novos partidos e eu concorri pelo PMDB. E hoje você não tem mais filiação partidária? Acho que eu já cumpri meu compromisso, eu tenho 73 anos, já não preciso mais votar. E entendi que não tinha mais razão de estar filiado a nenhum partido também. Até porque me frustrei com uma série de coisas. E hoje você está aí com seus livros, acontecendo essa história bonita. Vamos dizer assim, naquela época um colono em direção aqui ao sol, ao astro-rei, vamos dizer assim? Mais ou menos mais isso. ou menos isso, né? Interpretação aí do nosso Porque escritor. o estimado colono trabalha no sol. Exato. Chuva, sol, mas o sol é que derruba. E o agricultor, a gente sabe a grande dificuldade que tem. Por exemplo, a aposentadoria do colono. Isso, você teve participação nisso em Brasília? Eu não sei se você lembra, no meu discurso, eu fui para Brasília com alguns objetivos muito claros. Né? A questão do cooperativismo, a questão da previdência rural, a questão da política agrícola. E no meu discurso eu dizia que o agricultor tinha que deixar de ser tratado como meio brasileiro. Porque até então só o homem da agricultura tinha direito à aposentadoria aos 65 anos apenas. A mulher não. Com meio salário mínimo. E a mulher não? A mulher não. E eu disse, o agricultor tem que deixar de ser meio brasileiro. E o primeiro projeto de lei apresentado na Câmara para que o homem e a mulher agricultor pudessem se aposentar, os dois, com salário mínimo integral, foi meu. Projeto seu? Eu lutei por 5 anos e na Constituinte nós colocamos na Constituição. Está na Constituição? E a partir dali o colono se aposenta, ele e a mulher. Ela com 55 anos e ele com 60 anos. A escola agrícola também tem a ver muito com a sua história? Eu vi alguma coisa aqui também. Foi meu segundo projeto de lei na Câmara, a Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul. Que está lá esse belo empreendimento, uma coisa maravilhosa. Exatamente. Quantos então, técnicos... Só essas 2 conquistas, acho que já teriam justificado o meu mandato. Não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Porque imagina só, essa escola agrícola, quantos técnicos ela forma a cada ano? Agora, a maior homenagem que eu recebi foi do Dr. Ulisses em 90. Quando ele me chamou para ser relator da medida provisória do presidente Collor, que acabou com o monopólio estatal do trigo. Ele disse, deputado, eu preciso de alguém incorruptível para essa missão. Quer dizer, o doutor Ulisses já sabia quem eram os corruptos do Congresso. Já sabia que em Brasília, naquela época, já tinha corrupção, uma coisa milenar, né? Mas foi a menor homenagem que eu recebi. Isso dito pelo doutor Ulisses ao me dizer, você vai ser o relator da medida provisória do Collor, que acaba com o monopólio estatal do trigo. Vocês que não sabem, até então, o trigo era concessão do governo federal. Só o governo federal podia comprar trigo, tanto o importado como o nacional. Eu, se colhesse trigo, eu não podia vender para o moinho, eu tinha que vender para o governo. O governo é que vendia para o moinho. E ele ditava o preço daí. E tanto naquela época, para você ter uma padaria ou ter um moinho, era uma concessão pública. Concessão? E no momento que e aí você pedia uma cota. No momento que essa tua cota não era mais suficiente, tanto para o moinho quanto para a padaria, você tinha que entrar com um novo processo de concessão de aumento de cota. Então esse era um grande cartório onde muita corrupção rolou, né? Então era ser relator dessa medida provisória, pelos interesses que estavam em jogo, era uma mina. Era uma mina, né? Agora, até para ser honesto nesse país é difícil. No dia seguinte que eu aprovei o projeto de lei, eu não aprovei a medida provisória, eu fiz um projeto de lei de conversão da medida provisória. No dia seguinte, na coluna do Cacau Menezes, a primeira bloco, a questão era se eu tinha levado 1 milhão ou 2 milhões de dólares. Tá brincando. Então, até para ser honesto, é difícil. É difícil, né? Você que vivenciou muito tempo em Brasília, morou lá, tem familiares lá, dá medo de ser honesto em Brasília, Ivo?
vamos dizer, os dias de hoje, foge um pouquinho do livro, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Eu acho que o que nós estamos assistindo hoje é vergonhoso, é triste, né? Eu acho que a corrupção em qualquer lugar do mundo, é do ser humano. É do ser humano. Aliás, nós brasileiros somos muito do jeitinho. Do jeitinho, de ajeitar, E a corrupção, ela... Eu ajeitava. Eu lembro quando era deputado federal, a maioria dos pedidos que eu recebia é coisa que não podia. Não, mas não dá para dar um jeitinho? O meu filho vai fazer vestibular, não dá para dar um jeitinho dele passar? Ou o meu filho vai fazer o concurso do Banco Brasil, não dá para dar... Vai servir o exército, mas ele está fazendo, eu não queria que ele... Quer não dizer, dá para dar um jeitinho. Então essa questão, isso tudo é corrupção. É corrupção, claro, certo? é corrupção. Então, mas infelizmente, conseguiram agora institucionalizar, né? A roubalheira, vamos dizer. Exatamente. Vamos falar bem claro. Vamos tirar a palavra corrupção. Agora, a roubalheira. o que precisa, eu acho, é que diante desse quadro todo, as pessoas se conscientizem de que tem que ter uma participação política mais responsável. Sob pena de a cada safra nós temos políticos piores. Porque a maioria tem medo hoje em dia, né? Na eleição de presidente da República, no segundo turno, lá em Itapema, conversando com os amigos numa roda, não adianta porque a Dilma vai ganhar, porque é o Bolsa Família, a casa não sei o quê, não sei o quê. E eu disse, olha, não é isso que vai derrotar o Aécio. Vai derrotar o Aécio são vocês. É a omissão dos que se acham bons e não se envolvem e nem vão votar. 40 milhões não votaram. Não votaram. Esses são os responsáveis pelo que está aí. É verdade. Os 40 milhões que não votaram. Aí depois da eleição, um pessoal reclamando e lá, e eu sabia que eles não tinham votado. Um era o presidente do CDL. Eu digo, onde é que você estava no dia da eleição? Nós estávamos em 40 pescando no Mato Grosso. O outro, nós estávamos na China, numa feira. Eu disse, mãe, vai lá na China reclamar agora. Tem que ir lá na China reclamar. Essa é a realidade. Quer dizer, ou as pessoas vão se envolver com mais responsabilidade nas eleições, não votar mais ninguém. Não vai resolver, vai piorar. Porque alguém vai se eleger. Ô, estimado Ivo, para concluir esse assunto político, que foi um gancho só, eu não podia deixar de fazer a pergunta, até porque o momento é propício para isso. Vivemos um momento totalmente irreal daquilo que nós queríamos vivenciar, na verdade. Doutor Ulisses Guimarães, quem conhece a história dessa figura, foi o cara. Foi o cara das diretas, foi o cara transparente, da lisura. Tanto é que caiu no mar, sumiu e nunca mais apareceu. E hoje, se estivesse numa catatumba, estaria virado de bruços. Porque o próprio partido dele hoje saiu do governo, mas fez parte do governo desde a época de Sarney, e com Lula 8 anos, com Dilma 4+4. Como é que você vê essa passagem não do velho MDB de guerra, esse eu acho que o doutor Luiz não aceitaria, mas do PMDB que está aí agora, desembarcou do governo e quer ser governo sem ter voto, vamos dizer assim. Infelizmente, o PMDB, depois do Ulisses, depois de Tancredo, ficou sem um timoneiro. Um líder, né? Um líder. Eu outro dia conversava com o senador Pedro Simão, que é uma das referências, ele deu uma palestra em Itapema, e eu disse, Pedro, se você tivesse sido o presidente do PMDB depois do Quercia, teria sido outra coisa, porque ele queria ser. E aí se elegeu o presidente de Mombasa, lá, do Ceará. E ele disse, mas eu não tinha voto, eu tinha que ser de consenso, eu não ganhava. Daí ele disse, ele resumiu, ele disse, o nosso azar foi que o Tancredo morreu e o Sarney, que tinha o compromisso de depois voltar para o PFL, não voltou mais, ficou no PMDB. E aí assumiu o comando do PMDB e deu nisso que está aí. Então, infelizmente, o PMDB ainda é o maior partido, participou desse governo, eu acho que é uma atitude até covarde essa que está acontecendo. Tu tens como covarde a atitude, o desembarque, vamos quando dizer. o Michel Temer fez aquela carta, uns 3 meses atrás, eu fiquei com vergonha. Quando ele disse que era figura decorativa já nos 4 anos anteriores. E por que quis continuar sendo vice-presidente? Quando a base do partido toda queria candidatura própria. Foi meia dúzia em Brasília que decidiram para ficar junto.
A mesma meia dúzia que agora decidiu também desembarcar, A mesma meia dúzia. né? Então, infelizmente, o partido se descaracterizou e a realidade é essa. A pergunta que todos nós fazemos, se a Dilma cair, quem? 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 Como é Nós que vai estamos ser? tão pobres de É. líderes que nós não sabemos. Lá perguntaram para o Pedro Simão nessa palestra, quem é que o senhor indicaria? Ele disse, se eu soubesse, eu estava do lado dele. Eu estava do lado dele. Porque ninguém sabe hoje. É. Porque não tem esse grande líder. E o dia depois, se houver a queda, vai ser um problema. Se não houver a queda, também vai ser um problema. Porque o Brasil hoje, do jeito que está, está difícil. Com a queda vai ser um problema. E sem a queda também vai ser um problema. Sem a queda vai ser pior ainda. Vai né? ser pior ainda, né? Qualquer mudança cria uma nova expectativa. Hoje Expectativa, o né? problema é que a sociedade está sem nenhuma esperança. Então tem que renovar essa Tem esperança. que renovar, né? Agora, nós só apaziguaríamos a nação hoje com uma nova eleição. Estimado Ivo, nós vamos a mais um intervalo, já vamos voltar para o outro bloco do programa, a coisa corre muito rápido. E temos ainda o pinga-fogo lá no final, e ainda temos coisas do livro aí que nós precisamos falar. Mas eu vou deixar uma perguntinha para você responder, um tributo a Conde Reis. Antônio Carlos Conde Reis, me parece que esse é o que criou aquela imagem do sacerdócio político, você vai responder depois da nossa Banda Chapéu Preto.